Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: As coisas são mesmo assim? Ele disse: Varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória se tornou visível a nosso pai Abraão, enquanto estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse para ele: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrar. Então, saindo da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali, depois da morte de seu pai, Deus fez com que ele imigrasse para esta terra, na qual vós agora habitais. E não lhes deu herança nela, nem estrado de pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho ainda. E assim falou Deus: a descendência dele será peregrina em terra estrangeira, por 400 anos a escravizarão e maltratarão. Disse Deus: Eu julgarei a nação que os escravizará, e depois destas coisas sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, invejando José, o entregaram ao Egito, mas Deus estava com ele. Retirou-o de todas as suas provações, deu-lhe graça e sabedoria perante o Faraó, rei do Egito, que o constituiu condutor sobre o Egito e sobre a sua casa. Veio, porém, fome e grande provação sobre o Egito inteiro e sobre Canaã, e nossos pais não encontravam alimento. Jacó, ouvindo que havia cereais no Egito, enviou para lá, pela primeira vez, os vossos pais. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e se tornou público a Faraó a origem de José. Ao enviá-los, José mandou chamar seu pai, e toda a sua parentela, composta de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e lá morreu, ele e nossos pais. Foram transferidos para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão havia comprado a preço de prata junto aos filhos de Emor, em Siquém. Como se aproximava o tempo da promessa que Deus havia declarado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conheceu José. Este rei, ludibriando a nossa raça, maltratou os pais, ao fazê-los abandonar os recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. Nesse tempo foi gerado Moisés, que era famoso para Deus, o qual foi criado na casa do pai por 3 meses. Ao ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando se completou para ele o tempo de 40 anos, subiu ao seu coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E ao ver alguém sendo injustiçado, defendeu e fez justiça ao oprimido, ferindo o egípcio. Supunha estarem compreendendo seus irmãos que Deus, através das mãos dele, concedia-lhes salvação. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, foi visto pelos que estavam brigando e os reconciliava para a paz, dizendo: Varões, vós sois irmãos, por que fazeis injustiça uns aos outros? Mas o que fazia injustiça ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso tu queres me eliminar da maneira como eliminaste ontem o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, no deserto do Monte Sinai, foi visto por ele um anjo, na chama de fogo de uma sarça. Ao ver isso, Moisés ficou maravilhado com a visão, e aproximando-se para observar, surgiu uma voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, ficando trêmulo, não ousava observar. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés,
pois o lugar sobre o qual estás de pé é terra santa. Vendo, eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para retirá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. Este Moisés, a quem negaram, dizendo: quem te constituiu autoridade? A este Deus enviou como autoridade e redentor, com a mão do anjo que foi visto por ele na sarça. Ele os retirou, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, bem como no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é Moisés, o que disse aos filhos de Israel: Deus suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos dar, a quem nossos pais não quiseram ser obedientes, ao contrário, o repeliram, e em seus corações retornaram para o Egito, dizendo a Arão: faze para nós deuses, os quais seguirão adiante de nós, pois este Moisés que nos retirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Naqueles dias fizeram um bezerro, conduziram oferenda ao ídolo e se deleitaram com as obras das mãos deles. Deus, porém, retornou e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso foi a mim que ofereceste sacrifícios e oferendas durante 40 anos, ó casa de Israel? E levantaste a tenda de Moloque e a estrela do deus Renfã, as figuras que fizeste para as adorar. Por isso vos farei migrar para o outro lado da Babilônia. Havia para nossos pais, no deserto, a tenda do testemunho, como ordenou fazê-la aquele que fala a Moisés, segundo o tipo que Moisés havia visto. Ao recebê-la, nossos pais, com Josué, também a levaram na desapropriação das nações que Deus expulsou da face dos nossos pais até os dias de Davi. Ele encontrou graça diante de Deus e pediu para encontrar uma tenda para a casa de Jacó. Salomão, porém, lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita no que foi feito por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Que tipo de casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Porventura, a minha mão não fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos nos corações e nos ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Como os vossos pais, sois vós também. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que haviam predito sobre a vinda do justo, do qual vos tornastes agora traidores e assassinos, vós que recebestes a lei em preceitos de anjos e não guardastes. Ao ouvirem estas coisas, estavam enfurecidos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, estando cheio do Espírito Santo, fitando o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gritando com grande voz, apertaram seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas despuseram as suas vestes junto aos pés de um jovem, chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.